Olá, benditos! No capítulo de hoje nós vamos ver que Deus é o Deus da segunda chance, mesmo para os profetas rebeldes. Ao lermos a história de Jonas, vemos que em momento algum Deus o abandonou durante o período que ele tentou fugir. E agora que Jonas havia reconhecido e confessado os seus pecados, o Senhor voltou a falar com ele. Afinal, como disse George Morrison, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Quantos de nós que fomos chamados para ministrar a palavra de Deus ainda estaríamos fazendo isso se não fosse por esta graça paciente e aperfeiçoadora de Deus? Assim como Jonas, nós também somos falhos e fracassamos muitas vezes. Deus estava determinado a realizar a sua obra por meio de Jonas, por isso não desistiu dele diante da sua relutância. Aliás, quando Deus quer realizar sua obra por meio de um homem específico, ele requer apenas obediência, pois através de uma providência singular, ele qualifica esse homem para a sua missão, independentemente do contexto em que ele está sendo enviado. Embora Jonas tenha feito tudo o que podia para resistir ao primeiro chamado, depois que ele se arrependeu, Deus o chamou novamente. Embora Deus não tivesse obrigação de fazê-lo, por sua misericórdia e graça, ele deu a Jonas uma nova oportunidade de ir a Nínive transmitir ao povo uma mensagem de advertência e uma oportunidade de arrependimento. Nínive é chamada de grande cidade 4 vezes no livro de Jonas. De acordo com os arqueólogos, esse adjetivo era apropriado. Era uma cidade grande em história, fundada por Nimrod, bisneto de Noé. Também era uma cidade grande em tamanho. Segundo alguns estudiosos, o perímetro da cidade e de seus subúrbios era de cerca de 95 quilômetros, com grandes muralhas e torres. Nínive também era grande em riqueza e influência, sendo a principal cidade do poderoso Império Assírio. Mas Nínive também era grande em pecado, ao ponto de atrair para si a justa ira divina. E foi ao povo perverso dessa grande cidade que Deus mandou o seu servo Jonas em uma longa jornada com uma mensagem específica. Lembrando que a vontade de Deus jamais nos levará a um lugar em que a sua graça não possa nos guardar e onde seu poder não possa nos usar. Para percorrer toda a área metropolitana ao redor de Nínive, seria preciso 3 dias de caminhada. Depois de percorrer a cidade por um dia, Jonas começou a declarar sua mensagem ao povo de Nínive. Imagine a cena: um hebreu desconhecido percorrendo as esplêndidas ruas da cidade mais orgulhosa do mundo oriental, proclamando: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A palavra subvertida é a palavra aplicada à destruição de Sodoma e Gomorra. Não sabemos se toda a pregação de Jonas aos ninivitas consistia nessa única frase repetida insistentemente. O texto sagrado parece indicar que sim. Ao ouvir a mensagem insistente de Jonas, os ninivitas creram. A palavra arrependimento não está nessa passagem, mas a atitude do povo mostrou claramente que eles ouviram a mensagem, entenderam, temeram ao Senhor e se arrependeram. O arrependimento começa com a fé em Deus. Ao crermos nele e em sua palavra, somos transformados. Não se pode crer em Deus sem crer na sua palavra. Portanto, qualquer reavivamento ou arrependimento verdadeiro começará com a pregação fiel e a escuta fiel da palavra de Deus, assim como aconteceu com o povo de Nínive. Arrependimento não se dá apenas com uma confissão, é preciso atitude. O povo de Nínive tirou suas roupas normais e se vestiu de pano de saco, um tecido grosseiro que demonstrava a rejeição aos confortos e prazeres terrenos e total humilhação. Desde o rei até os animais, todos usavam panos de saco e jejuaram, nem água eles beberam. Arrependimento também significa clamar fortemente a Deus, significa ir a Deus com seriedade a respeito do pecado, pedindo sua misericórdia e o seu perdão.
Arrependimento significa abandonar o mau caminho e suas ações pecaminosas anteriores. Quando o povo se volta para Deus com sinceridade de coração, fatalmente se afasta das coisas que o desagradam. O arrependimento traz esperança de alcançar misericórdia e o amor de Deus. Deus concedeu uma dupla misericórdia aos ninivitas. Primeiro, que seu povo se arrependesse imediatamente após a ameaça. Segundo, que o perdão fosse recebido imediatamente após o seu arrependimento. Note que Deus honrou o arrependimento dos ninivitas, ainda que seus pecados passados fossem motivo suficiente para o julgamento divino. A justiça humana jamais perdoaria um assassino a sangue frio que jurou nunca mais fazer aquilo. Mas Deus, que conhece os corações, teve misericórdia e se arrependeu do julgamento que traria contra o povo de Nínive. O arrependimento de Deus está diretamente ligado à mudança de atitude do coração do homem. Ou seja, Deus mudou seu curso de ação, pois o arrependimento humano apela à misericórdia de Deus e não à sua justiça. O fato de Jesus usar os ninivitas para envergonhar os judeus incrédulos do seu tempo é mais uma prova de que a resposta do povo à pregação de Jonas foi sincera. Se o livro de Jonas terminasse aqui, no capítulo 3, a história teria retratado Jonas como um dos maiores profetas. Afinal, pregar uma mensagem que motivou milhares de pessoas, inclusive o rei da maior cidade da sua época, a se arrepender e se voltar para Deus, é uma grande realização. Mas, ao contrário do que se esperava, Jonas ficou profundamente desgostoso e irado com o resultado da sua pregação. Esse comportamento inesperado do profeta será o nosso assunto de amanhã, no último capítulo da nossa minissérie aqui no canal Bendito. Até lá!